pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Grace Medeiros, para quem não me conhece, e esse aqui é o Personalizado para Todos. Aqui todos conseguem personalizar. E hoje nós vamos montar essa caixa Kit Kat aqui, no Canva, tá? Com muitas dicas especiais. E tem molde novo, tem novidade para vocês. Não perca, não pula esse vídeo, tem muita dica legal. Então fica aqui que você vai conhecer uma novidade que você não faz ideia que existia. Então bora pro vídeo e montar essa caixinha Kit Kat aqui. Olá! E hoje a gente vai montar uma arte para a caixinha Kit Kat aqui no Canva. E o molde que a gente vai utilizar é um dos moldes que estão no meu pacote de moldes. Esse molde é diferenciado da maioria dos moldes que vocês já conhecem, tá? E vocês vão verificar hoje na prática como ele é diferente e as possibilidades que você pode ter utilizando os moldes que eu criei. Então vamos para a montagem da arte da caixinha. Estamos aqui já com o meu molde aberto, certo? Esse aqui é o molde da caixinha Kit Kat. Eu disponibilizo ele para você montar a arte em pé e também para você montar a arte deitada, certo? Eu hoje vou montar a arte deitada, então eu vou utilizar esse molde aqui. Eu já fiz o upload de algumas das imagens que nós vamos utilizar. E o tema de hoje vai ser Toy Stories Baby. Esse kit digital que está aqui é o kit digital que eu criei. Se você tiver interesse nesse kit digital, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos para a montagem. Primeiro a gente vai montar o fundo dessa caixinha. Mas antes da gente começar, eu quero mostrar um dos diferenciais do meu molde, tá? Aqui o molde ele vem bloqueado, então você tem que vir aqui nesse cadeado para desbloquear. Desbloqueando, você já começa a verificar o primeiro diferencial. As linhas aqui estão marcadas como vermelha e preta. A linha vermelha é a linha de corte. Então, com o molde selecionado e desbloqueado, vindo aqui em cima, é só clicar na linha vermelha e você consegue mudar a cor para outra cor de linha. Vamos supor que eu quero botar uma linha azul. Tá vendo? Já mudou para azul. Rosa. Qualquer cor que eu quiser botar, é só eu mudar com um clique, tá? É bem simples. Eu vou deixar vermelha por enquanto mesmo. A preta é a linha de vinco. Também, se eu quiser alterar, é só vir aqui e mudar a cor que eu quiser. Ó, cor rosa, cinza, branco, a cor que eu quiser colocar. E essa cor branca aqui é a cor do fundo do meu molde. Então, também dá para alterar para a cor que você quiser. Por enquanto, eu vou deixar como está, para a gente poder começar a montar a arte. Eu vou vir aqui primeiro em posição. A primeira coisa que eu tenho que fazer é arrastar o meu molde lá para trás das minhas molduras. E aqui vem outro diferencial. As minhas molduras, elas estão no formato certinho da caixinha, tá? Divididas por partes. Então, isso facilita muito. Se você, por exemplo, não quiser fazer a impressão da sua arte com as linhas do molde, você pode simplesmente fazer sem as linhas. E no final da arte eu vou mostrar como, tá bom? Então, vamos montar essa arte. Já botei aqui o meu molde para baixo. E agora eu vou vir aqui ao Upload. Tá aqui o meu kit digital. Então, eu vou montar aqui primeiro o fundo. Então, para montar o fundo, eu vou usar essa moldura aqui. Eu vou usar esse fundo aqui, que eu gostei bastante, que é um fundo meio estilo céu. E também quero usar umas estrelinhas, que são essas estrelinhas aqui. Mas antes de eu colocar elas aqui, a primeira coisa que eu vou fazer para poder ficar exatamente aqui em cima dessa outra moldura é duplicar a moldura. Por que eu vou duplicar a moldura? Porque se eu botar as estrelinhas aqui e botar em cima, ele vai tirar o fundo que eu já tinha colocado azul e vai botar o fundo das estrelinhas. Não é isso que eu quero. Então, eu vou vir aqui, eu duplico essa moldura. A primeira coisa agora é bloquear a de trás. Então, bloqueio. E a da frente eu posiciono exatamente na mesma posição da que está atrás. Coloco aqui as minhas estrelinhas e boto na moldura de cima. E também vou bloquear a moldura de cima. Por quê? Porque agora eu quero botar um personagem, por exemplo. Se eu arrastar o personagem para cá, ele vai entrar para dentro da moldura e vai apagar minhas estrelinhas. E como eu não quero isso, eu vou simplesmente bloquear essa moldura aqui também. E agora eu posso colocar meu personagem em qualquer canto que ele não vai entrar na moldura, certo? Então eu vou botar meu personagem aqui. E agora eu vou já preencher as outras partes aqui. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Eu vou duplicar, vou vir com o meu fundo azul, vou botar na camada de baixo. Vou bloquear a camada de baixo, vou vir com a camada de cima, botar exatamente em cima da outra. Vou botar mais estrelinhas e pronto. E também vou bloquear a minha camada das estrelinhas. Aqui eu posso botar simplesmente uma cor. Se eu não quiser botar um plano de fundo, eu posso botar uma cor. Então eu seleciono, venho aqui em cor e boto a cor que eu quiser. Eu vou botar um tom de amarelinho, tá? Para combinar com as estrelinhas. Aqui também, vou botar o mesmo tom, vou copiar daqui de cima para cá para baixo. Aqui na lateral também e aqui na outra também. Essas duas abinhas aqui, elas vão ficar para dentro da caixinha, tá? Então elas não vão aparecer. Essa daqui e essa daqui são lateral. Essa daqui também são lateral. E essa daqui, uma parte dela é uma abinha que vai ser colada, tá? Essa metade aqui praticamente vai ser colada. Então essas duas aqui, eu vou selecionar as duas junto
e vou botar um tom de amarelo um pouquinho mais claro. Por que eu fiz assim? Porque se eu quiser recortar, como eu falei, sem as linhas de corte do meu molde, eu preciso ter uma diferenciação entre uma coisa e outra. Então, aqui vai ter essa diferenciação, mas se aqui eu colocar a mesma cor, não vai ter. Então, eu botei um pouquinho mais claro, já que essas abinhas aqui não vão aparecer. Então, agora vamos começar a montar a arte aqui. Aqui no Rex, que é o dinossaurinho do Toy Story, eu vou diminuir ele aqui e também vou diminuir aqui na lateral, porque eu quero que ele corte. O personagem principal, que é o Woody, eu vou deixar ele aqui assim maior, porque eu vou fazer ele em camadinha 3D depois. Então eu vou deixar ele passando aqui, mas depois eu vou ter que tirar ele daqui para ele não imprimir junto com a caixinha, tá? Mas eu vou botar aqui para eu poder saber a posição que ele vai ficar. Com relação ao nome, eu usei o nome no estilo do Toy Story mesmo. Como é que eu fiz isso? Eu vou explicar para vocês como que eu fiz, eu vou botar aqui primeiro, e eu usei um site para poder fazer isso, tá? Então eu vou ajeitar aqui, vou selecionar os dois, vou botar para alinhar no meio e vou colocar aqui atrás do dinossauro. O Buzz, ele também vai ficar em 3D, então vai ficar em camadinha. Eu vou botar ele aqui bem no cantinho e vou botar para fora da minha caixinha. Agora eu vou explicar como é que eu fiz para montar esse nome aqui. Eu vi nesse site chamado Taste Studio, tá? Não sei se é assim que pronuncia, mas é o que está escrito aqui. Então aqui em cima você vai digitar o tema, Toy Story, no caso, e vai dar Enter. Aí tá aqui o logo do Toy Story, é o primeiro que aparece aqui. E aqui você vai editar e botar o que você quiser. Eu botei separadamente. Eu primeiro fiz o 2 anos, botei tudo em maiúsculo, dei um zoom máximo, porque aí eu pego o máximo de resolução que eu conseguir. Diminuir o espaço entre os caracteres, que é no caso o espaço que é o espaço entre as letras. Então diminuir aqui, porque o logo do Toy Story é bem juntinho. Aqui eu vou aumentar a altura entre as linhas, porque eu preciso que ele dê um espaço aqui e ele já vai dar esse espaço. Então aqui eu modifiquei. Isso aqui é para poder ficar inclinadinho. Ó, por exemplo, aqui no ângulo, ó, ele mexe. E aqui na amplitude também. Então, como o logo do Toy Story é bagunçadinho, eu mexi aqui para poder ficar parecido. Então aqui no ícone, que é essa parte aqui de trás, eu vim aqui e ó, você pode ampliar, você pode diminuir. Eu quero que a idade fique dentro do logo, dentro desse ícone. E aqui eu queria que ela ficasse mais embaixo. Então eu vou modificar aqui para ver se ela vai se ajustar. Ó, pronto, ela já se ajustou. É assim que eu quero. Porque aqui em cima depois eu vou botar o nome. Então, já ajustei aqui. Eu vou vir aqui no final, vou marcar essa opção de PNG transparente. Ele vai me mostrar aqui e eu vou descarregar. Como eu já baixei, eu não vou baixar de novo. Eu vou só fazer a parte do nome para vocês verem como é que eu fiz. Então, aqui no nome, eu botei o nome, vou botar qualquer nome aqui, tudo em maiúsculo, deixei na primeira linha mesmo. E aqui no ícone, eu simplesmente apaguei. E agora aqui, em descarregar, eu fiz a mesma coisa. Eu botei em PNG e mandei descarregar, aqui no caso, para fazer o download. E aí eu baixei as duas opções separadamente. O nome e a idade. E aqui eu só juntei e coloquei do jeito que eu queria. Que eu acho que ficou melhor do que fazer os dois juntos lá, tá? Então você pode mexer lá naquele site, fazer da forma que você achar melhor. Bom, a minha arte aqui está praticamente finalizada. Eu não vou botar nada aqui no fundo, não. Eu poderia botar um agradecimento. Mas aqui é só para poder mostrar para vocês como que funciona. E agora, se eu quisesse imprimir e fazendo essa caixa em camadinhas, por exemplo, esse personagem vai ficar em camadinha e esse daqui também. Para eu imprimir, o que eu teria que fazer? A primeira coisa era fazer mais uma página aqui. Eu vou adicionar uma página. E aí eu copiaria isso e isso. Eu vou primeiro duplicar, tá? Vou trazer aqui para baixo, que aqui a gente vai editar. Aqui em cima, o que a gente ia fazer se a gente fosse imprimir e não fosse ter camadinha? A gente ia ter que voltar aqui em posição, pegar a minha camada aqui do molde e transferir ela para frente. E aí vamos supor que aqui não ia ter camada, isso aqui não ia estar para fora. E aí você poderia modificar aqui as linhas, vamos supor. A linha que está preta, eu ia botar um tom mais próximo daqui. Por exemplo, ficou a mesma cor, não vai aparecer. Então eu venho aqui e modifico, ó. Boto um tom mais parecido possível. E a vermelha, que é a linha de corte que está aqui em volta, eu também ia botar a mesma cor. Eu vou botar essa cor aqui. Se pegar aqui também não tem muita importância. Eu ia botar a mesma cor daqui, do próprio molde. Ou eu ia botar uma cor mais clarinha, mais próximo do branco, para não aparecer muito na hora da impressão, tá? Mas eu colocaria a mesma cor que está aqui. Até porque aqui também tem essas estrelinhas amarelas, não ia dar muito diferencial, se cortasse errado não ia aparecer muito, tá? Então, se você quisesse imprimir com as linhas, seria isso. Se você não quisesse imprimir com as linhas, era só duplicar a página,
vir aqui na camada do molde e apagar. Aí você simplesmente compartilhar, colocar para baixar em PDF padrão, ia colocar para baixar essa página aqui, que é a página 3, antes de marcar todas e marcar só 3, ia clicar em pronto, ia colocar para baixar. Mas como eu vou editar mais algumas coisas aqui, depois a gente baixa. Então deixa eu excluir esse daqui. Tá aqui a minha arte principal e tá aqui os meus personagens que vão ficar em camadas. Então como é que eu faço agora? Se eu for cortar isso na tesoura, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma bordazinha para poder ficar mais fácil para cortar. Então, eu vou pegar esses dois, vou duplicar novamente, deixar eles aqui. E vocês têm que entender uma coisa. Essa daqui vai ficar atrás, que foi a primeira. Quando você bota uma borda, você vai vir aqui em editar imagem, você vai vir aqui em sombras e aqui contorno. Quando você faz isso, a sua imagem que está aqui dentro encolhe e o contorno fica no mesmo tamanho da sua imagem. Se eu botar aqui em cima, estão praticamente as duas no mesmo tamanho, tá vendo? Ele não bota o contorno para fora, ele bota para dentro, ele bota a imagem para dentro e o contorno fica praticamente no mesmo tamanho da imagem. E aí, eu particularmente não gosto. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu mudo, eu vou deixar em preto primeiro para a gente poder ver. Eu vou mudar aqui para 30. Vou fazer uma nova cópia, essa daqui é a que vai ficar embaixo. Eu vou mudar para 60, que é o dobro de 30. E essa eu vou deixar em cinza. E essa eu vou deixar em branco. E agora a gente vai selecionar tudo, vai vir em posição, organizar, alinhar o centro e ao meio. Mas aí não está dando para ver direito a borda branca. Então agora é que a gente vai ajustar. Então vou vir aqui em posição novamente. Vou vir nas camadas. São as camadas de trás. Essa e essa. Vou selecionar as duas e vou aumentar um pouco. Ela só não pode, a camada que está aqui branca, que tem esse contorno branco, aparecer o desenho, tá? Aumentei as duas, agora eu vou aumentar só a última. Por que eu tenho que aumentar essa última? Porque branco no branco você não vai enxergar nada para cortar na tesoura, né? Então, essa última aqui é para você enxergar a borda branca e o seu personagem vai ter essa bordinha branca. Porque fica mais fácil para corta na tesoura, eu acredito que fica mais fácil botar essa bordinha branca. Mas se você também não quiser botar borda branca, quiser cortar a imagem sem borda nenhuma, você também pode. E tem imagem que é simples e dá para cortar. Essa daqui mesmo, se não me engano, dá para cortar sem a borda branca. Eu também dou uma segunda opção. Uma opção que eu mesmo uso quando eu quero fazer um corte na máquina de corte. É você botar essa bordinha aqui branca na mesma cor que tá esse contorno aqui, ó. Esse contorno aqui no final da minha imagem. A primeira coisa, você vai ter que vir aqui, ó. Antes de você selecionar, você vem aqui em cor e já pega aqui no conta-gotas qual é a cor que tá aqui, tá? Ele jogou lá no fundo, não tem problema não. Você vai selecionar a cor. Esse aqui é o código dessa cor. Vai dar um Ctrl C para copiar. Aqui você volta para poder ficar o fundo branco de novo. Aí sim, você vai vir na imagem que tá com contorno branco, editar a imagem, sombras, e aqui, ó, na cor da sombra, você vai dar Ctrl V aqui, ó. Tá vendo? E ele ficou exatamente no mesmo tom do contorno do meu personagem. E aí você não ia precisar dessa última camada aqui, você poderia apagar. E eu acho até bem bacana fazer no mesmo tom. Isso quando o personagem todo tem o mesmo tom, né? Porque às vezes acontece de não ter, aqui embaixo é uma cor, em cima é outra. Esse aqui tem uma linha em volta, então fica mais fácil. E aqui eu diminuiria um pouco também essa questão do contorno. Então eu vim aqui, em vez de deixar 30, deixar um pouco menos. Tá? Mas aí você depois vai ter que ir ajustando o personagem, porque senão vai ficar com duas marcações. Aqui, ó, tá vendo? Tem o de cima e dá pra ver o de baixo. Vou diminuir um pouquinho. Aqui ainda tá marcando, ó. Essa é a parte ruim, tem que ajustar. Bom, tá aí. E aí você pode cortar dessa forma, eu acho que fica até mais bonitinho. Aqui no Buzz, dá pra fazer o contorno preto. Então vamos fazer o contorno preto nele em vez de fazer dois contornos. Vou apagar esse último aqui, vou vir nesse, em sombras, contorno, vou deixar preto mesmo, e aí eu vou, o que está com contorno vem para baixo e o outro vem para cima. Alinho os dois aqui, vem no de baixo, aumenta aqui um pouquinho. Se você segurar o Alt do teclado, ele vai aumentar proporcionalmente para todos os lados. Aqui ainda tá aparecendo, tá vendo? Aqui o contorno aparecendo a parte do personagem. Você pode também fazer assim, ó. Já tá com o contorno do tamanho que eu quero, volto aqui, venho editar a imagem de novo, em sombras, e eu aumento, que ele vai jogar esse contorno para dentro. E aí depois eu posso ajustar de novo, diminuir aqui, vai ficar do jeito que eu quero, tá vendo? Assim fica mais fácil para recortar na tesoura, tá? Eu acredito que fica mais fácil, é uma dica que eu dou para cortar na tesoura. Eu vou agrupar aqui, vou agrupar esse daqui, e aí, quantas camadas eu quero fazer? Eu quero fazer 3 camadas do Woody, então eu vou duplicar, seguro o Alt, clica em cima, arrasta para o lado e de novo, então 3 camadas. Do Buzz, eu quero fazer 2 camadas só. Aí aqui em cima,
Só para a gente ter certeza que não vai passar muito de onde está por causa do contorno, você vem aqui, segura no Alt e arrasta para cima e bota aqui, em cima do outro, só para a gente ter uma noção se vai ficar muito em cima de outro personagem e tudo mais. Por causa do contorno, porque ele aumentou um pouquinho. Para mim tá ótimo, pode apagar. E o Buzz também. Então, Alt, arrastar para cá. O Buzz, ele tá distante, tá ótimo, pode apagar. E agora, como é que a gente faz para imprimir? Sempre quando eu vou imprimir alguma coisa que vai sobrar da folha, eu sempre tento colocar tudo numa linha só, para não ter dor de cabeça de ficar gastando muita folha. Os meus moldes, eles já vêm automaticamente com essa margem aqui, tá? Nos 4 cantos, que são margens de 1 centímetro. Por que são margens de 1 centímetro? A maioria das impressoras imprime com menos, com meio centímetro e tudo. 1 centímetro é certeza de que não vai cortar na hora de imprimir. Então, se você for levar, por exemplo, para o Silhouette Studio, que no meu caso, os meus moldes, eu te ensino a levar a arte que está aqui para cortar no Silhouette Studio. Você pode montar a arte todinha aqui e depois cortar no Silhouette Studio. Com os meus moldes você consegue fazer isso. Então, assim, o Silhouette Studio ele tem a margem mínima de 1 centímetro. Então, já está programado para você não passar dessa margem. E na hora de cortar o Silhouette Studio, não dá para cortar, porque você passou da margem. Então, tem margem todas as folhas já com 1 centímetro. E aí eu vou imprimir isso aqui. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu botei o molde para cima e eu preciso tirar esses personagens daqui para poder imprimir. Então, eu vou vir aqui em posição, vou selecionar os dois, posso apagar. E aí eu decido agora se eu vou imprimir com as linhas ou sem as linhas, tá? Se for sem as linhas, é só vir aqui, apagar. E se for com as linhas, você deixa o molde aqui para imprimir. Primeiro você precisa salvar, então você vai vir compartilhar, baixar, vai marcar como PDF padrão, como eu falei anteriormente. Não salve em PNG, não salve em JPEG. PDF padrão é a melhor qualidade que você vai conseguir do Canva. Você vai vir aqui. Nesse caso agora, como a gente tem as camadinhas, você vai selecionar a página 2 e a página 3, que é onde está as camadas. Então, desmarco tudo, marco a 2, marco a 3, e pronto, e boto para baixar. Ele vai fazer o download aqui, vai perguntar onde você quer baixar. Uma segunda forma de você fazer isso aqui também, se você não precisar usar as linhas de corte, você pode simplesmente vir aqui, apagar a marcação de corte. Depois de você apagar o molde, você tem que vir aqui em posição. E tudo que tiver com cadeado, você vai ter que desbloquear, tá? Desbloqueia, desbloqueia, desbloqueia. Esse aqui também. Pronto, não tem mais nada com cadeado. Então, seleciona tudo, agrupa, bota aqui no cantinho. Esse molde aqui, ele não dá para imprimir 2 numa folha, tá? Se desse, eu colocaria aqui a opção de você imprimir 2 numa folha. E aí, em vez de você botar para imprimir uma segunda folha com os personagens, você seleciona tudo, arrasta todo mundo para cá e imprime numa folha só. Olha a vantagem que esse molde te dá. Você pode imprimir tudo numa folha só. Por quê? Porque o meu molde, as molduras, são no formato do molde. Então, você não precisa daquela moldura em volta para poder colocar as linhas de corte para imprimir. Aqui, Grace, mas aqui não tem como diferenciar, porque é uma coisa só. Tudo bem, mas você vai vir aqui, ó, vai marcar, você sabe que o final é aqui, ó, nessa quinazinha aqui, ó. E você vai passar o estilete aqui e cortar. Não, vai passar o estilete aqui e vai vincar. Então, não tem erro. Quer molde melhor do que esse, você não vai achar no mercado. Sério, não é porque foi eu que fiz, não, mas tá sensacional esse molde aqui. Então, você pode salvar assim também. Então, aí nesse caso, você vai salvar somente essa página. Você vai vir aqui em baixar, PDF padrão, como eu falei. Vai desmarcar tudo. E vai marcar apenas a página 2, que é essa página aqui. E vai botar para imprimir. Ó, meu arquivo já baixou aqui, tá vendo? E olha como que legal. Eu vou imprimir tudo numa folha só. As camadinhas, os personagens e a caixinha, tudo numa coisa só. E para imprimir, você vai vir aqui em imprimir e você sempre vai botar tamanho real. Não bota para ajustar, não bota para reduzir, não bota escala, bota tamanho real. E se na hora de imprimir a sua impressora falar que vai cortar alguma coisa na imagem, você pode deixar imprimir assim mesmo, que não vai cortar. Se você tiver na dúvida, faz um teste, mas se você tiver colocado tudo que você criou dentro daquelas margens que eu coloquei lá dentro do molde, não tem como cortar. Não tem impressora que pegue mais do que 1 centímetro de margem de borda, tá? Então você imprime como tá aqui, sempre tamanho real, e coloca para imprimir. Eu vou imprimir e a gente vai montar essa caixinha junto. Então, pessoal, essa daqui ficou a impressão, tá vendo? Sem as marcações da linha de vinco e corte, tá? Bem perfeitinho. E agora a gente vai fazer o corte com a tesoura e estilete. Aqui onde não tem a marcação da linha, não tem também divisão entre as cores, não é difícil. É só pegar aqui na final, com a outra aqui na final, para poder marcar. Então, vamos marcar aqui com o estilete. Esse papel é 230 gramas. Primeira coisa que eu faço é vincar. Como o meu estilete está novo, eu não vou passar muito forte, nem muitas vezes. Aqui, ó, o vinco também é nessa pontinha aqui, até o final aqui. Então, e também tem esse vinco aqui. Pronto, já vinquei todas as partes, agora eu vou cortar em volta da caixinha. Primeiro eu vou separar aqui os personagens.
Ó, prontinho, tá tudo cortado. Só vincar aqui. Eu esqueci de vincar essa parte aqui. E agora é só colar. Tá colado nossa caixinha, agora vamos colocar os apliquezinhos. Eu vou recortar aqui rapidinho e já volto, tá bom? Então, eu já terminei de montar a caixinha, tá? Já recortei os personagens, já colei fita banana, tá vendo nas camadinhas? Esse aqui também. E aí, eu não colei ele aqui ainda pra mostrar pra vocês uma observação. Aqui, o meu personagem, ele vai ficar pra fora. Então, a última camada de fita banana que vai vir aqui, eu tenho que ver até aonde ela vai. Para quando eu colar, ela não ficar passando aqui para fora, porque aí você pode botar em cima de uma outra caixinha, colar em cima da outra caixinha, danificar e tudo mais. Então, eu já vi aqui qual vai ser a altura do meu personagem e vi que não vai passar aqui para fora, tá? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Meu personagem vai vir aqui, eu já verifiquei, não vai passar para fora. Então, vamos colar essa última parte aqui. Então, vamos colar aqui o personagem. Ó, veja que a fita banana não passou. E esse aqui também. Também a fita banana não passou pra fora. Então, tá pronta a nossa caixinha, tá? Eu tinha esquecido de cortar aqui, eu cortei depois. Tá vendo? Tá bem feitinha. E é isso aí. Você consegue, com esse molde, imprimir e cortar sem as linhas de corte, fazer toda a sua arte no Canva. E se quiser, você ainda consegue recortar na máquina de corte na Silhouette Studio, ou na Brother ou na Cricut. Se você quiser adquirir esses moldes, o link vai estar aqui na descrição também. E aí, lá tem duas opções de compra. Tem a opção de comprar só os moldes no Canva, como a gente montou hoje, ou todos os moldes que é no Canva, Photoshop, Corel e também Silhouette Studio. E você pode levar para a máquina de corte e cortar na máquina de corte, tá bom? E lá tem tutorial ensinando como fazer tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar seu like, se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. Até o próximo vídeo!